Me diz uma coisa, você tem dificuldade de encontrar as oportunidades operando retração de M5? Ou quem sabe até mesmo sempre fica na dúvida se aquela é ou não uma boa entrada e por conta dessa incerteza, dessa insegurança, sempre perde boas oportunidades de lucro? Ou até mesmo entra justamente naquelas entradas que rompem a sua região? Bom, se esse é o seu cenário hoje, fica aqui juntinho comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar quais são os principais gatilhos de entrada que vão te fazer se tornar muito assertivo operando retração de M5. Então já sabe, né? Papel e caneta na mão e simbora pro conteúdo. Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Ana, sou trader e hoje daremos início à aula 3 da nossa minissérie Expert em M5, que começou aí há algumas semaninhas atrás. Que inclusive, se você não estava sabendo, para esse vídeo, volte 2 casas e assista às aulas anteriores, aula 1 e aula 2. É muito importante que você assista todas as aulas na sequência para poder complementar o seu aprendizado. Beleza? Estamos combinados? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre gatilhos de entrada. Aula 1 falamos sobre como identificar e escolher um bom par para poder operar. Na aula 2 falamos sobre quais são os principais filtros de entrada. E hoje vamos falar sobre gatilhos. Mas é claro que antes da gente começar, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva no canal, deixa o dedinho no like também, é muito importante para mim, para o YouTube mostrar esse conteúdo para mais e mais e mais pessoas. Me siga lá no Insta, que todo dia eu posto diversos conteúdos, tá bom? E não se esqueça de deixar aqui, ó, o seu presente na aula de hoje e a hashtag Eu Vou Até o Fim, se você tá juntinho, coladinho comigo, até o final dessa jornada, combinado? Bom, pra gente começar, eu quero trazer um pouco sobre o conceito do que é um gatilho de entrada. Na aula passada falamos sobre filtro, e o filtro, recapitulando bem rapidinho, é aquilo que te impede de entrar na operação. Ele é como se fosse uma trava de segurança, uma regrinha, e é um padrão de que toda vez que você observa ele acontecendo ali, ele te freia, ele não te deixa entrar na operação, porque você sabe que o alerta é perigoso ali, o alerta de risco de rompimento é grande, né? O risco de rompimento é grande. Então ele é como se fosse mesmo um alerta, sua travinha de segurança, tá bom? Hoje vamos falar de gatilhos, que é exatamente o contrário de filtro. Enquanto filtro é aquilo que te trava, que impede você de entrar na operação, o gatilho é aquele que, quando acontece, você fala, chegou a minha hora, chegou o meu momento, esqueça tudo, é hora de clicar. O dedinho nervoso até coça, né? Então, basicamente, o gatilho é aquele padrão ou uma série de padrões que, quando acontecem ali no gráfico, você sente que chegou o seu momento de literalmente apertar o botão, dar o seu tiro de sniper, né, e entrar na operação, ok? Então, o gatilho é o que me faz clicar. O filtro é aquilo que me trava. É importante também lembrar que tudo que eu te ensinei até agora, tanto na aula 1 quanto na aula 2 e o que eu vou te ensinar hoje, vai ser aplicado nas aulas que teremos daqui para frente, nas nossas aulas de estratégia. Semana que vem teremos aula de estratégia. Então, tudo que você aprendeu vai, né, ser ali um todo para você aplicar ali na aula de estratégia. Então, é como se fosse, estamos aqui construindo uma base para que você, na hora de executar, esteja afiado em relação aos filtros e os gatilhos, para que você tenha realmente uma boa execução e uma boa assertividade, beleza? Se eu estou esquecendo mais de alguma coisa, basicamente é isso. Sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Bom, já estou aqui com a minha corretora aberta e hoje nós vamos falar sobre os gatilhos, né? Eu quero começar essa aula falando do primeiro gatilho, que na minha opinião também ele é um dos mais importantes quando o assunto é operar a retração de M5. O que você precisa entender, né? Já partindo do pressuposto que a maioria das velas deixam pavios, muita gente acaba pecando no sentido de não saber qual é o tempo correto de operar a retração de M5, tá? É importante que você entenda que uma vela, quanto mais rápido ela toca a sua região de entrada, maior a probabilidade de retração. Eu ensinei nas aulas anteriores que dentro de uma vela de M5, nós temos 5 velinhas de M1. E o que acontece muitas vezes quando você está operando M1? Imagina que você está aqui pegando uma operação em M1
e aí você entrou aqui nessa resistência linda, maravilhosa, tudo certinho, e aí de repente o mercado faz isso, ó. Ele dá uma velinha aqui a mais, te dá o loss aqui nessa resistência e logo em seguida a vela seguinte já vai lá e reverte. Então você fica pé da vida que você fala, meu, só foi para me dar o loss e logo em seguida ali o mercado foi a favor da minha ordem. Por que isso acontece? Se você jogar lá para M5, você vai ver que a vela de M5 acabou retraindo. Por isso que quando a gente vai operar em M1, é muito importante seguir à risca todos os filtros e gatilhos, porque é um operacional um pouquinho mais delicado, mais volátil, né? Aqui em M5, eu entendo que se eu tenho um tempo maior para a operação ir a favor da minha análise, automaticamente eu consigo também, se eu sigo a risca, ser mais assertivo. E é por isso que muita gente prefere M5 ao invés de M1. Não vou defender qual que é melhor ou que é pior, porque na minha concepção todos os dois são bons desde que você siga a risca, né? Mas de fato não podemos negar que quando a gente tem uma operação que ela tem mais tempo para ir a favor da nossa ordem, né? Uma estratégia que a operação tem mais tempo para ir a favor da nossa ordem, isso acaba sendo uma vantagem também a nosso favor, né? Então imagina que a gente está ali operando, aqui a gente tem uma vela de M5 sendo formada, e aí a gente tem a primeira vela de M1, a segunda vela de M1 que rompeu, a terceira vela de M1 que veio para dentro do canal, aí você tem aqui, ó, mais uma vela de M1 e mais uma vela de M1. Se a gente fosse representar aqui uma vela de M5, sendo formada por essas 5 velas de M1 que eu desenhei aqui, basicamente a vela de M5 fez isso, ó, ela nasceu, ficou verdinha, foi até lá em cima, né? Rompeu um pouquinho e daqui a pouco ela fez isso, ó, derreteu. Essa vela que era verde ficou até vermelha, ela finalizou assim, ó, representando aqui pelo desenho das 5 velas de M1. Basicamente a vela de M5 fechou assim, retraindo lindamente. E você já aprendeu que quanto mais retração, né, maior a tua probabilidade de ganhos, tá? Então só para você entender sobre isso, por que é importante você entender esse conceito? Para fazer sentido o que eu vou te ensinar agora sobre o tempo de expiração. Porque não é toda a retração, não é toda operação de M5 que você vai entrar. Existe um tempo que precisa ser respeitado. E agora eu quero que você siga exatamente essa ordem. Primeiro, entenda que todas as operações que você fizer serão finalizadas para a mesma vela de M5. Nunca para a próxima e nunca para a anterior, não tem como, né? Mas assim, sempre serão finalizadas para a mesma vela de M5, né? Então, o que você precisa fazer nessa sequência? Primeiro passo, tá? Deixa eu pegar aqui o point to fix. Peraí. Isso aqui, ó. Primeiro passo, você tem que se ligar em 3 tempos, tá? O primeiro tempo é esse aqui, ó. Quando você abrir o gráfico, ele precisa estar em 5 minutos, ok? Então, primeiro confere aí, gráfico em 5 minutos. Esse é o primeiro tempo que você tem que se ligar. O segundo tempo que você tem que se ligar é esse tempo aqui, ó. É o tempo de expiração da sua vela. Aqui, dependendo da corretora, fica escrito tempo de comutação ou tempo de expiração, depende da corretora. Mas basicamente isso daqui é o tempo que você tem que selecionar para a sua operação finalizar. Você precisa entender que toda vela de M5, ela nasce e fecha em horários redondos. Então, por exemplo, 1 da tarde abriu uma vela de M5. Essa vela vai finalizar 1h05 da tarde. 1h05 da tarde finaliza uma vela de M5 e começa outra de M5, que vai fechar a 1h10 da tarde. E assim sucessivamente. 5, 10, 15, 20, 25, sempre em horários redondos, em horários que finalizam com 0 ou 5. Nunca, em hipótese alguma, uma vela de M5 vai finalizar em horário quebrado. E por que eu tô forçando isso aqui com você? Porque se você não se atentar a selecionar aqui o tempo de expiração correto, possivelmente você vai pegar muita entrada com o tempo errado e isso vai baixar a sua assertividade. Então, depois que você colocou aqui o primeiro tempo, que é o tempo gráfico de M5, você vem aqui para o segundo, que é tempo de expiração, e aí você vai clicar aqui e na sua caixinha, aí na sua corretora, independente de qual seja, você vai selecionar o horário correto. Então, por exemplo, agora são 21 horas e 7 minutos. Essa vela que nasceu agora, essa vela que está acontecendo aqui, que horas que ela nasceu? 21h05. Que horas que ela vai fechar? 21h10. Então, se eu fosse pegar uma operação agora, antes de apertar o botão, eu tenho que vir aqui
e selecionar o tempo correto, ok? Então, antes de você apertar o botão, você tem que vir aqui e selecionar o tempo correto. Se a vela está acontecendo, você seleciona ali qual é o tempo da devida vela que está acontecendo de acordo com o horário, beleza? Então, você sempre vai fazer esse cálculo na sua cabeça, beleza? Show! Depois que você se ligou no primeiro tempinho aqui e nesse segundo tempo, qual é o terceiro tempo que você tem que se ligar? Esse daqui, ó. Fazer um círculo bem grande. Tá vendo isso aqui? Isso daqui é um cronômetro. O que é esse cronômetro? É quanto tempo falta para a vela finalizar. Ou seja, esse tempinho aqui, ele vai sendo decrescente, né? Quanto mais a vela vai avançando, mais ele vai diminuindo e a vela vai finalizando. Então, zerou o cronômetro, zerou a vela e nasce uma vela nova. Então, por que você tem que ficar de olho nesse tempo? Imagina que, por exemplo, a gente tenha uma região, deixa eu pegar aqui uma outra região, pode ser aqui mesmo. Imagina que aqui eu tenho uma região marcada, ok? Nessa região aqui, nessa linha verde, eu tenho uma linha de resistência marcada. Daí você está esperando alguma vela vir tocar nessa resistência para você poder fazer a sua entrada, tá? O que você precisa entender? Que você só pode apertar o botão se a vela de entrada, a vela que tocar a tua região, basicamente tocar a sua região, tá? Com mais de 2 minutos e 30 segundos faltando para finalizar. Ou seja, esse cronômetro aqui, que eu acabei de explicar para vocês, esse cronômetro aqui, ele precisa obrigatoriamente de estar com mais de 2 minutos e 30 segundos. Por quê? Lembra que eu dei o exemplo lá em M1? Porque quando você pega com um tempo de expiração maior, você tem mais probabilidade de velas em M1 obedecerem a sua análise e a vela em M5 retrair, entende? Então, por isso que é importante respeitar esse tempo de expiração. Eu comecei essa aula falando dele porque ele é um dos mais importantes e é um gatilho de entrada. Então, quando você tem ali tudo lindo, tudo de acordo com a tua estratégia e a vela vai tocar a tua região dentro do tempo de segurança, isso é um grande gatilho de entrada. Então, lembra, tá? Quanto maior o tempo de segurança, maior a probabilidade de retração, automaticamente maior a probabilidade de acerto, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, ó, uma resistência marcada e eu tô esperando essa vela tocar na minha resistência, exatamente o que tá acontecendo agora. O que tá rolando aqui, turma? Olha como que tá o cronômetro. Ele tá com mais de 4 minutos e 30. Ou seja, tempo de expiração maravilhoso. Se o preço tocasse aqui dentro dos meus filtros e gatilhos, né, dentro da minha estratégia, não cheguei na parte de estratégia ainda, obviamente, não vou apertar o botão, mas depois que você tiver com a sua estratégia em mãos, se o preço chegar na sua marcação com o tempo de expiração acima de 2 minutos e 30 segundos, você não vai ter dúvida. É a hora de entrar na operação. Agora, se for com 2,29, você já não vai mais. 2,20 não vai mais. Por quê? Quanto menor o tempo de expiração, menor a probabilidade da vela retrair e obedecer a sua ordem, tá? Então, quanto mais tempo, melhor. Existem pessoas que usam até o gatilho de 3 minutos ou mais, tá? Eu, pra ser bem sincera com vocês, eu costumo pegar operações com mais de 3 minutos, eu me sinto mais segura. Isso tudo depende do seu perfil como trader. Se você achar melhor pegar com mais de 3 minutos também, pegue com mais de 3 minutos para ser ainda mais assertivo, tá? 2,30 é assim, o limite do limite. Abaixo disso, nada feito, ok? Então, são esses 3 tempos que você tem que se ligar, recapitulando. Primeiro, tempo do gráfico, 5 minutos. Segundo, tempo de vida da vela. E terceiro, tempo de expiração, ok? Lembrando que se eu fosse apertar o botão aqui agora, o que eu tenho que fazer antes de apertar o botão? Além de ficar de olho no cronômetro, aqui ó, clicar aqui na caixinha correta no tempo de expiração da vela atual. Então, se agora são 9 horas e 11 minutos, eu tenho que clicar aqui para ela fechar às 9h15, porque ela nasceu às 9h10, ok? Não se esqueçam disso. Outra coisa importante, se você opera pela Quotex, se você tiver em OTC, pode ser que às vezes esteja assim, com um reloginho completamente loucão aqui, ó. Ele não é o horário atual, tá vendo? É só clicar aqui em tempo de comutação que ele volta pro horário normal, tá vendo? Então, se tiver em OTC, ele fica às vezes com esses horários malucos aqui. Você tem que clicar de novo em cima de tempo de comutação para selecionar o horário certo, beleza? Segundo gatilho de entrada mega importante. Velas anteriores retraindo.
duas velas anteriores retraindo. Cara, esse gatilho, ele é assim, um gatilho que não tem como você operar sem utilizar esse gatilho. Então imagina que aqui, ó, eu tenho uma região de resistência marcada exatamente neste ponto em verde que eu acabei de marcar aqui. Eu estou esperando o preço chegar nessa região. Qual que é o segundo gatilho mais importante depois do tempo de expiração? Eu preciso observar que antes do preço tocar a minha região, já existe uma força a favor da operação que eu quero fazer atuando. O que você precisa entender? As regiões de suportes e resistências, elas não são zonas exatas, elas não são linhas exatas, elas são regiões de compra e venda, ou seja, regiões onde a força vendedora ou a força compradora está predominando. Quando eu tenho o gráfico, tá, que ele demonstra para mim através de pavios, tá, a favor da operação que eu quero fazer, que existe já a força a favor da minha ordem atuando ali, aquela região costuma ser muito mais assertiva. O gráfico está me dizendo que aquela região ali é uma região forte, porque antes do preço tocar, ele já está retraindo. Antes do preço chegar lá, os vendedores já estão atuando, ou seja, isso torna a minha operação muito mais segura. E lembra também, né, que tem a questão da padronização, que o mercado ele tende a repetir os mesmos padrões. Se as duas velas anteriores estão com padrão de retração a favor da operação que eu quero fazer, isso também me deixa muito mais seguro de apertar o botão, porque o padrão ali também já tá bom para retração. Então, o que você precisa entender? Depois que você fizer a sua marcação, que eu vou ensinar isso na aula que vem, sobre as marcações, você precisa identificar como que o mercado vai chegar na sua marcação. Você precisa entender quando você tem uma marcação boa ou quando você tem uma marcação ruim, quando a região é forte e quando ela não é. Por quê? Se o mercado está chegando já no seu ponto, já com força a favor da operação que você quer entrar, né, que os vendedores já estão ali atuando, isso já te deixa mais seguro. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma região de resistência e eu quero entrar com uma venda aqui neste ponto, o que eu espero? Eu espero que a vela nasça, certo? Venha tocar o meu ponto. Se eu opero retração, eu espero que ela retraia e finalize dessa forma. Qual é a força predominante que deixa o pavio na parte superior? Força vendedora. Eu não quero pegar uma operação de venda? Sim. Se a força vendedora está atuando aqui, os candles anteriores, eles tendem a deixar pavios na parte superior, pavios longos, né? E quanto mais longos os pavios dos dois candles anteriores, maior eu percebo maior a força que eu percebo que os vendedores têm ali. Então, isso me deixa muito mais tranquilo de apertar o botão. Então, regra número 2, gatilho número 2. As duas velas anteriores, a minha vela de entrada, tem que estar com pavios a favor da minha operação. Então, se eu quero entrar com uma operação de venda, as duas velas anteriores precisam ter pavios na parte superior. Anote aí. Se eu quero pegar uma operação de venda na resistência, as duas velas anteriores precisam ter pavios na parte superior, porque a única força que faz com que os candles deixem pavios na parte superior é a força vendedora, que ela empurra o preço dos ativos para baixo, né? Sendo mais objetivo, mais claro assim para vocês. Então, quando eu vejo que eu tenho ali esse padrão acontecendo, exatamente como eu desenhei aqui, cara, eu tenho o melhor cenário. Agora, e se o contrário acontece? Imagina que eu tenho os candles anteriores chegando dessa forma aqui na minha região de resistência, ó. Imagina que eu tenho os candles anteriores fazendo isso na minha região de resistência. Faz sentido para mim pegar uma operação de venda se os dois candles anteriores estão com força contrária à operação que eu quero fazer? Qual é a única força que faz com que os candles deixem pavios na parte inferior? Força compradora. Se eu quero pegar a operação de venda, faz sentido eu apertar o botão se os dois candles anteriores estão vindo na minha região com força contrária à operação que eu quero fazer? Não faz sentido nenhum. Então, possivelmente, se eu pegar aqui uma operação, o que vai acontecer? Loss. E não é o que eu quero. Então, lembra que eu falei que a aula de leitura de velas é obrigatória a todo mundo que me acompanha nesse canal, a todo mundo que vai assistir essa minissérie? Se você não assistiu essa aula ainda, volta aqui no canal, pesquisa leitura de velas e assista, porque é utilidade pública essa aula, beleza?
Então, show. As duas velas anteriores precisam ter pavios a favor da operação que eu quero fazer. Agora, imagina se eu tenho isso aqui, turma. Aqui eu tenho o quê? Uma região de suporte. Se eu tenho aqui uma região de suporte e eu estou esperando o preço chegar na minha região de suporte e o preço chega na minha região de suporte dessa forma aqui, ó, o que eu tenho aqui, pessoal? Nas duas velas anteriores, eu tenho força compradora ou vendedora? Compradora, porque olha onde estão os pavios na parte inferior, força compradora atuando. Se eu estou num suporte, eu quero fazer uma operação de compra ou de venda? De compra. Se é uma operação de compra e as duas velas anteriores estão confirmando para mim que a região é forte, que tem força compradora atuando ali, cara, eu me sinto muito mais seguro de quando o preço chegar, apertar o botão. Por quê? O mercado está conversando comigo e me falando que já existe uma força a favor da minha análise atuando aí. Então, quando o preço chegar, eu vou entrar sem medo de ser feliz. Então, é você entender essa lógica, tá? Assim como, se o preço chegar na minha região de suporte dessa forma aqui, imagina que ele chega assim, ó. O que é isso aqui, turma? Força vendedora, pavio na parte superior. Faz sentido você pegar uma operação de compra quando o mercado chegar aqui? Óbvio que não. A chance dele sair rompendo é maior. Por quê? O mercado tende a repetir os padrões. Olha o que ele está falando com você antes mesmo de tocar a sua zona. Então, é você entender o que o mercado está te falando o tempo todo. Quando você começar a evoluir nisso, a sua assertividade vai dar um salto quântico e eu tenho certeza disso, tá bom? Outra dúvida que muita gente tem, que eu quero tirar nessa aula também, é o seguinte, tá? Imagina que você tá aqui operando e aí você quer pegar uma operação nessa região de suporte. Aí o mercado veio assim, ó. Ele veio com uma vela vermelha, tá? Uma vela vermelha, mas essa vela retraiu, deixou aqui um pavio na parte inferior, tá? E daqui a pouco ele veio com uma vela verde, aqui, ó. Porém, essa vela verde sem pavio nenhum. Daqui a pouco o mercado vem tocar a minha região e tem gente que tem medo de pegar essa operação. Ana, eu posso pegar uma operação nesse cenário? Pode. Por quê? Por mais que essa vela anterior aqui não tenha pavio, ela é uma vela de alta, concorda? A vela de alta é uma vela que caracteriza o quê? Força compradora. Então, por mais que ela não tenha pavio, ela está dizendo para mim que existe a força compradora atuando ali, que a região sim é uma região forte. Então, não tem problema nenhum você entrar na operação se a vela anterior, uma das duas, a última ou a penúltima, seja uma vela que tenha força a favor da operação que você quer fazer, independente se ela tem pavio ou não, tá? Então, é importante você tirar sua dúvida sobre isso. Assim como, se a vela, por exemplo, ela for vermelha, tá? Mas tem um pavio longo aqui de alta, não tem problema nenhum. Por quê? Para mim, a cor da vela não importa. O que importa para mim é a força predominante daquele candle anterior, tá? Então, assiste a aula de leitura de velas que você vai entender melhor sobre isso. Então, veio aqui, ó, se a vela anterior não tem pavio, mas é a favor da operação que eu quero fazer, tudo certo, você pode entrar da mesma forma. Agora, se a vela anterior, ou a antepenúltima ou a penúltima, vier tocar, chegar aqui antes da minha região, mas ela for dessa forma aqui, ó, imagina que eu tenho aqui uma vela com pavio, vermelha, tá? Mas a outra vela é vermelha, tá vendo? É vermelha. Nesse caso aqui, a cor importa. Por quê? Por mais que ela seja vermelha, ela é uma vela que, não, além de não ter pavio, é uma vela de baixa força vendedora, o que automaticamente mostra para mim que essa região aqui é mais fraca. Então, não faz sentido eu pegar uma compra neste ponto, beleza? Então, duas velas anteriores, segundo filtro, muito, muito importante, beleza? Terceiro filtro muito importante, movimentação de vela, meu povo. Muita gente ainda erra muito nisso. Isso é muito crucial. Eu falei sobre isso no final da aula passada, que é sobre movimento de vela. E existem 3 movimentos que você tem que ficar de olho. Vamos primeiro observar essa vela aqui acontecendo. Eu não sei o que vai ser, né? Obviamente a vela tá nascendo aqui agora. Mas antes de falar desse terceiro gatilho, vamos observar o movimento dessa vela acontecendo. Observem essa vela, como que ela tá se movimentando, como que ela está chegando ali na região. Observem que as duas velas anteriores deixaram pavios, é uma região de resistência, é uma região
né, de força vendedora. As duas velas anteriores já deixaram bastante retração. E essa vela, se vocês observarem, ela está se movimentando com o quê? Com uma certa rapidez. É uma vela que sobe, desce, ela se movimenta rápido. Vamos ver como que ela vai fechar para vocês poderem linkar esse aprendizado. Na aula passada, eu expliquei para vocês que aquela vela lenta é a vela que vocês têm que evitar. É a vela que praticamente ela vai falando que vai romper. É uma vela que em nenhum momento ela retrai, que em nenhum momento ela te dá indícios de um bom movimento para retração, e ela só vai crescendo, literalmente ela faz isso aqui, ó. A vela de força, ela faz isso, ó. Ela nasce e vem, ó, lenta, praticamente te falando que ela vai romper, que ela vai romper, que ela vai romper. Em nenhum momento ela volta. E aí quando ela toca, o dedinho nervoso não aguenta, quer clicar, a vela vai lá e rompe, te dá um loss. E é essa vela que você tem que correr, a vela lenta e a vela que só vai. Agora, essa vela aqui que está acontecendo, não sabemos ainda como ela vai finalizar, é o primeiro movimento que eu quero que você comece a observar e você comece a procurar no gráfico. Por quê? Essa vela é uma vela claramente de retração. Uma vela claramente de retração. Então, o que eu preciso que você entenda? A partir da semana que vem, que você vai ter acesso à aula de estratégia, que você vai saber marcar as melhores regiões e tudo mais, você precisa que quando você encontrar uma oportunidade, esqueça todo o restante do gráfico e se atente ao movimento que a vela está fazendo ao tocar a sua região. Por quê? Lembra que eu já falei aqui que o movimento do preço é muito mais importante do que a região? Porque não importa se você sabe fazer uma melhor marcação de suporte e resistência, de linha de tendência e por aí vai. Se você não se atentar ao movimento da vela, possivelmente você não vai ter boa assertividade operando em retração de M5. Porque em retração de M5, movimento de vela é tudo para o seu resultado. Tudo para o seu resultado. Então, o primeiro movimento que eu quero que você se atente, que é um gatilho de entrada, é esse movimento que a gente acabou de acompanhar aqui juntos, que é o movimento da vela de retração. O movimento da vela de retração é exatamente esse. A vela nasceu e ela ficou o tempo inteiro subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E olha como essa vela está finalizando, pessoal. Ela nem chegou na resistência ainda, já deixou claro pra gente que a região é tão forte que ela já chegou ali e fez o quê? Retraiu muito antes de tocar, porque a região é forte, tá? Agora, essa vela fez um movimento característico de retração. Vamos ver agora como que vai ser a vela seguinte, por isso que eu queria fazer essa aula com um gráfico aberto, pra gente observar o movimento das velas acontecendo, que eu quero que vocês fixem bastante esse conteúdo. Ó, essa vela que tá acontecendo agora, ela tá fazendo um movimento de retração. Vamos ver se ela vai chegar a tocar a nossa região. Se tocar, até entro nessa operação, viu? Porque essa operação aqui, a gente já tem, né, duas velas anteriores retraindo. Olha isso, gente. A vela é tão boa de retração que ela tá subindo e descendo rapidamente e já tá querendo reverter. Vamos acompanhar esse movimento? Vamos acompanhar esse movimento juntos, que eu quero que vocês realmente fixem isso aqui. Ah, não, nem ia entrar nessa operação porque eu não me atentei a esse detalhe aqui, ó. Payout abaixo de 80%, vocês vão aprender sobre isso também. Mas, ó, enfim, essa vela já retraiu, olha como esse movimento é bom e linka com o que eu ensinei pra vocês no primeiro gatilho aqui dessa aula. Vocês viram que quanto mais rápido a vela vai a favor da sua ordem, quanto maior o tempo aqui de expiração, maior a probabilidade de retração? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Isso aconteceu na vela anterior e aconteceu nessa. Elas foram em direção à zona de resistência rapidamente e já retraíram, tá vendo? Então, esse movimento aqui é o movimento perfeito, é o movimento que a gente quer para operar a retração. Então, se eu tivesse aqui uma região, ó, foi tudo que eu precisava para poder entrar na operação. Agora, se ela vier aqui embaixo, eu posso entrar? Claro que não. Por quê? Porque ela já reverteu. Ensinei isso na aula passada. Então, o primeiro movimento é sempre aquele que ela vai a favor da nossa ordem primeiro, tá? Isso daqui que eu queria mostrar pra vocês, olha isso daqui. Esse daqui, ele já cai exatamente no filtro que a gente falou anteriormente. Observem que o preço está tocando a minha marcação, ele tá com tempo de segurança ok, acima dos 2,30, porém, ele acabou de ser bloqueada, essa entrada acabou de ser bloqueada por conta do segundo filtro que eu acabei de explicar para vocês. Olha como a vela anterior não tem pavio nenhum
e é uma vela de alta. Se eu quero pegar uma operação de resistência e essa operação é uma operação de venda e eu tenho uma vela anterior ali, ou a última ou a antepenúltima de alta, sem pavio nenhum, o que esse gráfico está me dizendo? Que essa região é fraca, que a força compradora está indo ali com tudo. Não faz sentido eu apertar o botão se a vela anterior aqui é uma vela de alta sem pavio nenhum. Se eu quero pegar uma venda e os compradores estão vindo com tudo, faz sentido eu pegar essa operação? Não, é pedir para tomar loss, né, gente? Então, muita atenção aos nossos gatilhos, tá? Então, tocou ali fora do seu gatilho, nada feito. Ah, não, mas está retraindo. Se você quiser catalogar a quantidade de vela que retrai e a quantidade de vela que rompe, quando não tem padrão de retração, você vai ficar assustado com o resultado. Por quê? Só tem resultado no longo prazo, só tem consistência no longo prazo quem segue os filtros e gatilhos à risca todos os dias. Senão, nada feito. Retração, gente, é um operacional maravilhoso, mas você tem que saber seguir. Olha isso daqui, olha o contrário do que está acontecendo aqui. A gente tem duas velas anteriores com muita retração e a vela que está tocando a região está fazendo o quê? Está retraindo. Não vamos, obviamente, entrar, por quê? Não entraríamos aqui porque ela cai no primeiro filtro. Qual que é o primeiro filtro? Tempo de segurança. Então, vocês observam que é como se fosse um grande quebra-cabeça, como se fosse uma coisa conectando a outra. Então, você tem que estar muito alinhado com as aulas anteriores para você ter uma assertividade legal. Então, o primeiro filtro que eu falei aqui, o primeiro gatilho que eu falei foi tempo de segurança. Então, aqui, ó, tocou minha região com menos de 2,30, por mais que as velas anteriores estejam com retração, por mais que o cenário todo esteja incrível, não vai pegar. Por quê? Esse gatilho é um gatilho crucial para nossa assertividade, tá? É possível que retraia? É, mas é arriscado, tá? É arriscado por conta do tempo de retração que essa vela tem, que é muito curto, beleza? Mas se ela tivesse tocado aqui dentro do tempo de segurança, seria o melhor dos mundos, porque duas velas anteriores retraindo, o movimento de esticada de vela foi maravilhoso e é sobre isso, tá? E o segundo movimento que eu quero ensinar para vocês, que ele não aconteceu aqui ainda, é o movimento de pico de vela. O que é um movimento de pico de vela, Ana? Imagina que eu tenho aqui, ó, vou até usar esse exemplo aqui mesmo, que eu tenho aqui uma região de resistência, vou colocar um pouquinho mais acima, né? E eu tô esperando o preço tocar nessa região. Aí nasceu uma vela de M5, tá? Que inclusive vai nascer agora, mas nasceu muito colada ali na região. E aí nasceu uma vela de M5, vamos ver se nasce algum aqui. Ó, vamos lá. Nasceu uma vela aqui de M5, tá vendo? O que seria um pico de vela, pessoal? O pico de vela é basicamente quando a vela faz um movimento de explosão. O que é esse movimento de explosão? É quando a vela nasce e ela imediatamente vem tocar a minha região. Imediatamente, quando eu digo, é no primeiro minuto, ou nos primeiros 2 minutos, ou às vezes até em segundos. Então, essa vela nasce e ela literalmente explode na minha marcação. Ela literalmente faz esse movimento de explosão. Ela nasce e bate na minha região imediatamente. A vela de explosão, a vela de pico de vela, ela não faz reversão, ela não troca de cor, ela vem imediatamente no meu ponto. E é a melhor vela para operar a retração de M5. Por quê? Como ela toca muito rápido ali no meu ponto, com exceção às velas de notícias, tá, pessoal? Vela de notícia não conta para isso, que são velas perigosas. A gente vai falar sobre isso ainda. Mas quando eu tenho uma vela que vai muito rápido, uma vela de M5 que vai muito rápido tocar a minha marcação, ela tem muito tempo para poder retrair. Então, a chance da operação ir a favor da minha análise é muito maior, porque ela tem tempo para poder obedecer minha ordem, entende? Então, por isso que muita gente não consegue pegar esses picos de vela, porque ele acontece tão rápido, que se você não tiver com o dedinho ali esperto no gatilho, você acaba perdendo muitas boas oportunidades. E é por isso que eu falo com vocês que quando vocês forem fazer as marcações, se vocês identificam ali boas regiões e uma boa oportunidade de entrada, é hora de você esquecer o mundo e ficar com a carinha colada na tela, de olho na vela que vai tocar a tua região, porque todo movimento tem que ser milimetricamente calculado. Se você tiver com o dedinho no gatilho, você tem que lembrar de ajustar o tempo de segurança, de prestar atenção aqui no tempo de segurança, no tempo de expiração e principalmente no movimento que essa vela vai fazer, porque quando ela toca com a movimentação correta, você já sabe que é a hora de fato, né, de apertar o botão e de dar o seu tiro certeiro ali. Então, segundo movimento, além do movimento de pico de vela, que é o que eu desenhei, inclusive eu acho que essa vela fez o movimento de pico de vela, mas eu não vi.
é o movimento de pico de vela, que é o movimento onde a vela nasce e vai rapidamente tocar o seu ponto. Então, de novo, dando exemplo aqui, ó, para fixar ainda mais na cabecinha de vocês, a vela nasce e faz boom. Nasce e boom, vem direto tocar sua região, beleza? É o movimento de explosão, de pico de vela. Inclusive, essa vela que tá tocando aqui, que tocou, aparentemente fez, observem que ela não teve reversão nenhuma, foi uma vela que veio tocar, fez um movimento longo. Outra coisa importante, o pico de vela com a esticada de vela também é muito importante. O que é uma esticada de vela? É o que aconteceu aqui. Observem que essa vela, ela nasceu aqui embaixo, esticou e veio tocar o meu ponto. Ou seja, além do tempo de segurança que ela teve para poder retrair, ela ainda teve uma distância de segurança. Quanto mais longe a vela nascer da sua marcação e quanto maior o tempo de expiração, maior a probabilidade de retração. Grave essa frase, anota aí no seu caderno, tá? Quanto mais longe a vela nascer da tua marcação e tocar, assim como quanto maior o tempo de segurança, maior a probabilidade de retração, e foi exatamente o que aconteceu aqui. Para você ter uma média aí de distância, né? Como eu expliquei na aula passada, você sempre vai pegar ali como parâmetro as duas velas anteriores. Então, as duas velas anteriores, elas são as velas que você vai usar para ter uma noção de distância, de tamanho da vela que vai tocar. Então, aqui, analisando essas duas, essa vela nasceu com uma distância legal, já seria uma vela considerada como esticada de vela. Se ela fez um movimento de pico, aí é o melhor dos mundos. Grava isso, gente. O movimento de vela é a coisa mais importante quando o assunto é operar a retração de M5. Então, imagina que a vela nasceu aqui, ó. Ela nasceu aqui, tocou dentro do tempo de segurança, tudo bonitinho. Faz sentido você entrar? Não, porque nasceu muito perto. Lembra que o movimento é muito importante. Agora, ela nasceu aqui embaixo, ó. Nasceu aqui embaixo. Teve uma distância para tocar e ainda tocou dentro do tempo de segurança. Cara, isso aqui, esqueça tudo, você não vai ter medo de entrar, porque tá tão claro pra você, igual pegar dinheiro no chão. Então, é literalmente isso, tá? Cara, assista essa aula quantas vezes for preciso, a aula anterior, quantas vezes for preciso, mas lembra que a gente tá montando um quebra-cabeça juntos. Uma coisa que não vai funcionar sem a outra. Tudo precisa ser seguido à risca, no detalhe, para que você tenha uma boa assertividade. Beleza? E o último gatilho, que eu não vou falar hoje, que vai ficar só botar um docinho na boca de vocês, é sobre confluência. Quais são as melhores confluências para operar a retração de M5, mas eu só vou falar disso na aula que vem, que é a aula de estratégia, até porque essa aula já ficou muito longa, e eu quero te falar sobre quais são os melhores pontos de confluência para você realmente juntar tudo que eu te ensinei até agora, e não vai ter como, você só não vai ser lucrativo se você não quiser, né, meu querido, minha querida? Então é sobre isso. O quarto gatilho de entrada seria o gatilho de confluência, mas eu vou deixar para falar na próxima aula, porque vai fazer mais sentido junto com a aula de estratégia, beleza? Só entenda uma coisa, quando você junta isso daqui com o da aula passada e ainda encontra os melhores pontos de confluência no gráfico, esqueça tudo. É o que você precisa para realmente ser consistente no mercado de OB, operando retração de M5, tá bom? Bom, se você gostou dessa aula, se fez sentido para você, se você tá gostando dessa minissérie, não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, a sua opinião é muito importante para mim. E eu te vejo na próxima aula. Beijos! Gratiluz!